A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Possa iluminar a nossa mente e nos dar graça para que venhamos a aprender mais acerca da palavra de Deus nessa segunda lição do segundo trimestre de 2022, que fala sobre a eleição e a predestinação. Temos como texto áureo: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nossa verdade prática diz: a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a fim de que sejamos santos e inculpáveis diante dele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos como o texto básico da nossa lição bíblica em classe, está em Efésios, no capítulo 1, do verso 4 ao verso 12. O nosso objetivo geral diz: ensinar que Deus, através da sua presciência, soube quais pessoas creriam e que em Cristo seriam destinadas à salvação. É importante, irmãos, nós conhecermos esses conceitos que vão abordar esses temas dessa lição, principalmente o que diz respeito à eleição e à predestinação. Lembrando que o conceito é aquele termo que vem abstrair da coisa ou do fenômeno aquilo que é mais da sua essência, o que realmente corresponde com a coisa ou corresponde com o fenômeno. Então, quando nós dizemos sobre a predestinação, então nós temos que a predestinação, quando relacionada com a eleição, deve ser entendida como sendo o destino dado por Deus aos eleitos. Então, primeiro, Deus, ele nos conheceu, conforme diz em Romanos 8, no capítulo 8, verso 29, que diz: porque os que dantes conheceu. Então, esse conheceu que antes ele nos amou, também nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aí nós já estamos, após Deus nos ter amado, nos elegido, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, irmãos, nós vemos que a predestinação, quando ela é relacionada com a eleição, se entende que ela corresponde ao destino dado por Deus aos eleitos, ou seja, aquilo que o Deus determina para aquelas pessoas que ele elegeu. As bênçãos, a salvação, os dons, os talentos, tudo relacionado com a pessoa, é que Deus já predestinou para os eleitos. Amém? Deus abençoa os irmãos. Nós vemos no item primeiro que a eleição, ela é de Deus, segundo Efésios 1 e 4. Vamos ver aqui. Efésios 1 e 4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia! Antes da fundação do mundo. Então Deus já nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Que maravilha, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, essa eleição nele, ela é cristocêntrica, né? A eleição ela é cristocêntrica porque Cristo está no centro
Cristo, ele é nele, né? Deus escolheu e chamou seu Filho e o predestinou também para que nele nós fôssemos predestinados. Então, Cristo como mediador foi objeto da predestinação de Deus. Nós temos aqui em Atos no capítulo 2, Atos 2 e o verso 23. Atos 2, 23, nós encontramos registrado o seguinte: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Então veja bem que para que nós tivéssemos essa oportunidade de sermos conforme a imagem do Filho de Deus, de sermos predestinados para a salvação, então Deus, na sua presciência, conforme diz aqui, Atos 2, 23, né? Antes que vos foi entregue pelo determinado conselho. Deus já tinha predestinado Cristo, pelo seu determinado ciência, né? Da sua presciência. Então ele já estava determinado para ser crucificado e pagar o preço por nós, para que nós pudéssemos receber todas essas bênçãos maravilhosas de Deus em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a nossa predestinação, ela teve um tempo determinado. Quando foi a nossa predestinação? Foi antes da fundação do mundo. Em terceiro lugar, a finalidade da nossa predestinação é para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, irmãos, nos cabe uma grande responsabilidade. Nós já temos visto, estudado muitas vezes, que a santidade é a separação do pecado. E após nós sermos sido eleitos e predestinados, nós somos justificados. São fatos que ocorrem instantaneamente após a nossa tomada de decisão em aceitar esse plano de Deus, que é Jesus Cristo para nos salvar, aceitar o Filho de Deus como nosso Senhor e Salvador. Então nós entramos nesse processo da santificação. Então nós somos predestinados também, a finalidade é para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Aleluia. A eleição, ela ocorre com a pessoa somente aqueles que estão unidos em Jesus Cristo. Ninguém é eleito sem estar unido a Jesus Cristo. Essa eleição se dá pela fé. Então, o primeiro passo, fomos realmente eleitos e predestinados. Deus, Ele sabe dos que são predestinados, mas porque é devido à sua presciência, né? Então, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Vamos ver aqui, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. A Bíblia diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. É muito clara a palavra, né? Fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação. Então, quando fala em santificação, porque é um processo. Enquanto nós estamos vivendo, dia a dia, nós devemos estarmos nesse processo da santificação, que é a separação do pecado. Nos separamos do pecado quando nós buscamos a palavra de Deus e a praticá-la. Quando nós buscamos a viver e andar no Espírito.
com uma vida abnegada de oração, consagrando, porque nós estamos diante de um mundo tenebroso, um mundo corrompido, um mundo de trevas, e passamos por várias situações adversas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O caminho é apertado, a porta é estreita. Irmão, mas em tudo nós somos mais que vencedores por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Em segundo lugar, nós temos a abrangência da salvação, ou da eleição. A abrangência da eleição. A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Então, essa eleição, ela não restringe a um grupo específico de pessoas. Ela é para todos. Todos têm essa oportunidade. É em João 6, 3 e 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso torna uma realidade para cada pessoa, de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, nós temos em Efésios, no capítulo 2 e 8, Efésios 2 e 8, nós temos Efésios 2 e 8. Efésios 2 e 8. Nós temos: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 3 também de Efésios, no verso 17, 3:17, diz assim: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáis longe e aos que estavam perto. Então, irmãos, é para todos, os que estavam longe, os que estavam perto, né? Essa salvação, ela é de graça por meio da fé, não vem de nós, é dom de Deus, mas depende do arrependimento e da fé. Mas a abrangência da eleição é para todos. Entretanto, esse meio não é meritório, e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Não vem das nossas obras, né? Não pelas nossas obras, para que ninguém se glorie. Então, é uma obra, não é meritória, quer dizer, não tem mérito nenhum, né? Nossa salvação é exclusivamente pela misericórdia de Deus. Aprove a Deus nos salvar, ter nos chamado para essa salvação tão gloriosa. E ela abrange a todos. Deus morreu por todos. Então, aquelas pessoas que quiserem alcançar essa salvação e pertencer aos eleitos, pertencer à igreja que será arrebatada, ele deve tomar a sua iniciativa, buscar aceitar esse plano de Deus, esse plano da redenção, ter a sua vida, os seus pecados perdoados e alcançar essa gloriosa promessa de Deus. Aqui em Efésios, no capítulo 2, no capítulo 1 e o verso 2, diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi vontade de Deus nos adotar como filhos. Aleluia. Somos adotados, irmãos, como filhos.
somos predestinados, né? Antes, né? Deus nos predestinou para sermos filhos de Deus. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. Efésios capítulo 1, verso 4, então, nós lemos aqui, nós vimos que como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia, glória a Deus, que maravilha, né, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Então fomos predestinados para sermos adotados como filhos de Deus. Aleluia. Por conseguinte, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador. Por isso que é importante, irmãos, a pregação da palavra. Devemos sempre estar pregando a palavra, porque diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aqui nós colocamos aqui, pelo chamamento do Evangelho recebe a Cristo. Então quando a pessoa, lá em João no capítulo 1, verso 12, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber os que crêem no seu nome. Como ocorreu essa iniciativa na vida do pecador de receber a Cristo como Salvador? É porque ele ouviu a palavra. De alguma forma, ele foi despertado, porque o homem no pecado, ele está morto. Ora, se ele está morto, ele não ouve, ele não fala, ele não vê, ele não anda, ele não tem sensibilidade. Mas a partir do momento em que a pessoa ouve a palavra de Deus, há um despertamento. A pessoa ouve. Lembramos quando Lázaro estava morto no túmulo? Jesus, para Jesus ressuscitá-lo, Jesus clamou: Lázaro, sai para fora. Então, o que despertou Lázaro? Foi quando ele ouviu a voz do Senhor: sai desse túmulo, Lázaro, sai para fora. Glória a Deus. Ouvindo a palavra, é o chamamento da palavra. Então o homem, no mundo, o homem pecador, ele está como um cadáver espiritual. O espírito está morto. Efésios 5:2 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Aleluia. Glória a Deus. Então, ouvir a palavra de Deus, é o chamamento da palavra. Então, a partir desse momento, a pessoa ouve a palavra, é despertado. Aí ele tem a condição de tomar uma decisão, conforme nós vimos aqui. Aí vem um despertamento pela fé e o arrependimento dos seus pecados. Glória a Deus. Então, é pelo chamamento do Evangelho. Então, recebe a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Vamos ver aqui em Romanos, no capítulo 8, o 29, o 30 já é o nosso texto áureo, né? Mas vamos ver aqui Romanos 8, o verso 29, que diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus, ele, conforme já dissemos, ele nos conheceu, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Aleluia. No item 3, no item 2 e o tópico 2 diz: filhos por adoção. Então vemos aqui que fomos adotados por Deus, né? Romanos, no capítulo 8, o verso 15, diz, 8:15: porque não recebeste o espírito de covardia para andares outra vez em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos,
para que por ele clamais, Abba, Pai. Abba, irmãos, é um nome afetivo, né? Carinhoso, usado em aramaico para dizer papai, paizinho, né? Então, nós somos adotados por Deus e temos agora essa condição, essa possibilidade de chamarmos o nosso papai, né? De clamarmos a Ele, papai, porque fomos adotados por Deus. Aleluias. Somos agora filhos de Deus, conforme diz 1 João, capítulo 3. Filhinhos. Maneira carinhosa do evangelista João expressar, né? Filhinhos. Agora nós somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Bom, nesse mundo nós temos uma grande esperança, porque sabemos que Deus está nos fazendo, Deus está nos aperfeiçoando, estamos num processo de santificação. Então nós estamos nessa esperança gloriosa. Ainda não somos, né, na nossa totalidade. Mas quando Ele se manifestar, então seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E todos que tiverem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, conforme Ele é puro. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmão, nós somos adotados por Deus, somos feitos filhos de Deus, somos herança de Deus também, né? No verso 8 e o 17, é o 17. E se nós, é o 17, 8 e 17 de Romanos. E se nós somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também seremos glorificados. Aleluia. Então é nessa esperança gloriosa, né? Já somos filhos de Deus, estamos nessa esperança, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós dizemos que em Mateus no capítulo 5 e 5, ali nas bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, somos herdeiros de uma terra espiritual, uma terra que será aquela terra que fala em Apocalipse, um novo céu e uma nova terra. Os justos herdarão a terra. O Senhor conhece o caminho do justo, fala no Salmo 1, né? O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, nós somos herdeiros de Deus, os justos, os filhos de Deus, os co-herdeiros com Cristo herdarão, né? Céu, herdarão a terra, tudo será uma mesma grei. Aleluia. Que esperança gloriosa nós temos em Cristo Jesus, Deus ter nos eleito e ter nos predestinado para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então é um privilégio, irmãos. O item 3 aqui diz: o privilégio da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Gênesis capítulo 1 e 6, né, vai falar que Deus criou, e no capítulo 3, 23, fala aí da queda do homem, né? Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou com os homens, se reconciliou com os homens, adotando os escolhidos. É o que fala aqui, né? Nós lemos aqui em Efésios no capítulo 1 e o verso 5. Fomos reconciliados para sermos conforme a imagem de seu Filho. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava.
Então nós vamos, como filho, nós vamos receber o nome também, um nome novo. A Bíblia fala que nós vamos receber um nome novo, porque o nosso nome vai ter a procedência da nossa genealogia espiritual, vamos dizer assim, né? Que vai trazer a linhagem da nossa família espiritual, que tem como nosso pai, né? Nós recebemos no sobrenome o nome de nosso pai. Então nós vamos receber esse novo nome como filho, então vamos receber o nome também, né? Que maravilha, então recebe a herança e recebe também o nome daquele que o adota. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, eleitos. Oh, maravilha! É muita maravilha, né, irmãos? As promessas que Deus tem para conosco. Vamos aqui, irmãos, para o terceiro tópico, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Então Deus tem um propósito, e o propósito é sublime, né? Na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Então nós somos predestinados para receber as bênçãos espirituais. Quais são as bênçãos espirituais? O que nós recebemos de bênçãos espirituais? Porque tem as bênçãos materiais, são bens, né? Nós recebemos material, nós temos a nossa casa, temos carro, temos muitas das coisas que nós precisamos, né, para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar. São bens, né, materiais. Mas tem as bênçãos espirituais. Essa alegria que nós sentimos da presença do Espírito de Deus em nossa vida, que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Só de nós sabermos, só de termos um Espírito, o Espírito de Deus testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, isso é uma maravilha. Nós temos essa confiança, essa convicção de sermos filhos de Deus. E de nós, então, estarmos predestinados para receber todas essas bênçãos espirituais, essa esperança, essa alegria, né? E todos esses frutos do Espírito, que fala em Gálatas 5:22, o amor. Deus derramou o Espírito em nossa vida, Deus derramou, né, o seu Espírito Santo pelo amor que nos tem dado. O amor é um fruto, né, em nossa vida. A alegria. Em todas as circunstâncias da nossa vida, nós estamos alegres, mesmo diante de uma situação adversa. Mas no fundo, no espírito, no nosso homem interior, nós estamos alegres. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Aleluia! A paz, ainda que o mundo esteja numa situação de inquietude, numa agitação, numa incerteza, numa insegurança, em pestes, em guerras, em lutas de diversas formas. No mundo tribuloso, no mundo nebuloso, mas nós temos a paz de Deus. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 5:1. A paz. Aleluia. A bondade. O crente, ele tem esse fruto do Espírito, da bondade, da benignidade, da longanimidade. Ele não é precipitado, ele espera no Senhor. A fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A temperança, é o manso.
temperança. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o crente, ele tem os frutos do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, é maravilhoso nós sermos predestinados. Né? É tão sublime a sublimidade do propósito divino na nossa vida. Glória a Deus. Predestinação e amor, tópico 3 e 2. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Nós vimos aqui Efésios, no capítulo 4 e 5. Antes da fundação do mundo. Vamos ler de novo isso aqui, porque estava estabelecido já, porque Deus criou o homem, né? Ele pôs o jardim do Éden, mas pela sua presciência já sabia que o homem ia cair. Já sabia, mas antes também, ele já havia elaborado um plano de redenção através da semente da mulher. Gênesis, capítulo 1 e o verso 15, né? Mas aqui em Efésios, no capítulo 1 e 4 e 5, diz assim: como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção em Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Está vendo o estudo aí do pastor Jean, no domingo à tarde do dia 3, lá na sede, ele falou muito sobre a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus, ela é que nos firma os nossos passos, né? Quando nós estamos diante da vontade de Deus, nós estamos sendo guiados conforme uma bússola, né? E estamos firmes no mundo em que estamos vivendo. Em Romanos 12, 2, né? Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A soberana vontade de Deus foi de antes da fundação do mundo, tendo em vista pela sua presciência, pelo seu conhecimento de que o homem cairia em pecado, desde lá do jardim do Éden. Os irmãos conhecem a história da queda do homem. Então Deus já tinha estabelecido um plano para reaver a salvação do homem, para restabelecer o homem como seu filho, conforme nós vemos aqui, adotados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, isso aí é o amor de Deus, né? O amor de Deus que nos leva a essa tão grande salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a conclusão aqui, irmãos. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Glória a Deus. Então Deus nos elegeu, predestinou para os que creriam, olha aqui, para os que perseverariam na fé e a viver uma vida de santidade. Então esses receberiam a filiação e desfrutaria de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Amém, irmãos? Que possamos estar sempre firmes nessa confiança, nesse propósito e nessa gloriosa esperança.
Deus abençoe todos os irmãos, toda a igreja, todo o